Opa, falei, meu nome é Luiz e hoje eu vim comentar sobre a Previdência Social. Essa é a primeira vez que eu tô lendo um roteiro ao mesmo tempo que leio um artigo, então não julguem se o vídeo tiver uma bosta. Mas resumindo a Previdência Social, da finalidade e dos princípios básicos da Previdência Social. O artigo 1º da Previdência Social, mediante a contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles que dependiam economicamente. A Previdência Social defende a ideia de que todo mundo tem direito a viver em sociedade. Ela parte da ideia de defender o social, defender o povo, defender o público. Então, ela sempre vai colocar em cima a ideia de trazer os benefícios àqueles que ajudam. Uma pessoa que não tem capacidade de trabalhar, que está no desemprego, ela ganha certos benefícios e certas condições econômicas enviadas diretamente do governo. Principalmente no caso de idade avançada, como o INSS, isso tudo. Aposentadoria, no caso. E essa universalidade da participação nos planos previdenciários. Agora vamos explicar os artigos. Artigo 3º. Fica instituído o Conselho Nacional da Previdência Social, CNPS, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros representantes do governo social, representantes da sociedade civil, representantes de aposentadoria e pensionistas, representantes dos trabalhistas em atividades e representantes dos empregados. Isso aqui tá arriscado, muito provavelmente porque agora mudou, porque leis mudam, gente. A gente tá vivendo uma sociedade, o tempo passa, ó. O tempo vai passando, a gente vai crescendo. Então vamos falar. Que terá como membro 6 representantes do governo federal, 9 representantes da sociedade civil, sendo 3 representantes dos aposentados e pensionistas, 3 representantes dos trabalhadores em atividade e 3 representantes dos empregadores. O primeiro membro do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados de presidente da República. Todos os representantes titulares da sociedade civil, mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido de imediato uma única vez. Ou seja, eles podem ser mudados de mandato apenas uma única vez. Eles não podem ser alterados mais de uma vez. Segundo, os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Basicamente, seria a ideia de cada um vai ter sua representação. Ou seja, Minas vai ter cada um vai ter seu representante ali, que vai partir da ideia, que vai vir de um sindicato, que são umas pessoas que definem, que vão mandar para lá. Terceiro, o CNPS reunirá. Nossa, mas isso aqui tá naquele estilo antigo de escrita, sabe? Reunir-se-á. Basicamente, estamos falando da época do português antigo, adequado, português correto, português bonitinho, coisa que eu não tenho. Ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu presidente. Ou seja, quem está lá no topo é quem convoca. Não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias. Ou seja, se ela for adiada, ela tem que ser dentro de um prazo de 14 dias. Ela tem que ser adiada até uma semana, 2, mas nunca ir para 16, 17 dias. Se houver requerimento nesse sentido, da maioria dos conselheiros, basicamente é que não pode passar se todo mundo concordar ali, não pode passar. Quarto, poderá ser convocada reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de 1/3 de seus membros, conforme dispuser o regime interno do CNPS. Basicamente é que se tiver tendo muitos problemas, o presidente pode pegar, o presidente do caso ali pode pegar, da Previdência Social, pode pegar e fazer uma em que só quem vai poder no dia vai ir e quem não pôde não vai. Sexto, porque purou direto pelo sexto, porque foi revogado pela lei número
9.528 de 1997. O sexto, então, as ausências do trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade decorrente das atividades do Conselho serão abonadas, computando-se como jornada efetiva trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Vai estar passando, mas basicamente eu vou pegar. Vai estar passando aqui, provavelmente na edição eu coloquei todo o negócio certinho. Mas como eu não sei o sentido de abonadas, bora tacar no tradutor, né? Essa lei vai ser aceita. Computando-se o jornada efetiva. Serão abonadas, ou seja, elas serão aceitas mesmo com as ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade. Cara, mas isso tá muito errado, velho. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade decorrentes das atividades do Conselho serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente de trabalho para todos os fins e efeitos legais. Ah, tá, entendi. É como se eles tivessem ido trabalhar por causa que eles foram lá representar os trabalhadores. Isso faz sentido. Agora sim eu entendi. Sim, eu não interpretei completamente isso antes de ler. E não, o meu roteiro não tá bem estruturado. É só uma brincadeira, tá? Eu li isso aqui, mas assim, é realmente complicado entender quando você não tem um repertório tão complexo quanto o que está escrito aqui. Sétimo, aos membros do SNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave. Ou seja, só pode ser demitido se você matou alguém. Cara, eu pesei um pouco o clima. Mas basicamente eles não podem ser demitidos até o fim do mandato do presidente. Oitavo, competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcional ao CNPS os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma secretária executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. Nono, o CNPS deverá se instalar no prazo de 30 dias a contar da publicação desta lei. Artigo 4º compete ao Conselho Nacional da Previdência Social, CNPS, estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões políticas aplicáveis à Previdência Social. Segundo, participar e acompanhar e avaliar o sistema, a gestão previdenciária. Apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. Apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social, aplicar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar a auditoria externa. Basicamente, o que está dizendo aqui é que tudo deve ter uma constante monitoramento da CNPS. Eu acho correto. 2. Do Plano de Benefícios da Previdência Social, capítulo único do regime da Previdência Social. Artigo 9º. A Previdência Social compreende... Ai, meu cabelo tá uma bagunça. Desculpa por parar no meio, mas é que realmente eu acho muito feio tá com o cabelo bagunçado durante o vídeo. A Previdência Social compreende o regime geral de Previdência Social, o regime facultativo complementar da Previdência Social, o regime geral... Essa parte foi tirada, muito provavelmente por causa de algum artigo de lei ou uma redação dada pela lei. Então a gente pula para o próximo, que é basicamente essa mesma lei, só que reescrita de uma forma mais aceitável para o dia de hoje. Primeiro, o Regime Geral de Previdência Social, RGPS, garante a cobertura de todas as situações no artigo 1º desta lei, exceto de desemprego involuntário, objeto de lei específica e de aposentadoria por um tempo de contribuição para o trabalhador, que trata o segundo artigo, a segunda parte do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, redação dada pela Lei Complementar nº 123 de 2006. O louco, já deu 10 minutos de vídeo e eu tô só lendo aqui. Segundo, regime facultativo complementar da Previdência Social será objeto de lei específica. Uma pena que isso aqui pode ser muito usado como lavagem de dinheiro, mas eu não vou explicar sobre lavagem de dinheiro nesse vídeo, eu não quero me aprofundar nisso. E esse vídeo vai parar no YouTube. Então,
Eu vou me aprofundar nisso em algum outro vídeo sobre como o governo usa para fazer lavagem de dinheiro, não só o atual, mas muitos outros governos passados. Quase nenhum presidente do Brasil foi realmente honesto, tá? Só para deixar claro, ninguém realmente falou a verdade o tempo todo e ninguém realmente obedeceu a lei o tempo todo. Título 3º do Regime da Previdência Social. Capítulo 1 dos beneficiários. Artigo 10. Os beneficiários do regime geral da Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes nos termos das seções 1 e 2 deste capítulo. Seção 1 dos segurados. São segurados obrigatórios à Previdência Social as seguintes pessoas físicas. 1. Como empregado, aquele que trabalha. Aquele que faz o trabalho pro chefe, basicamente. 2. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família no âmbito residencial em atividade sem fim lucrativo. Cara, teve uma parte inteira do artigo que foi cortada fora, cara. Como empresário. Meu Deus. 5. Como contribuinte individual. A pessoa física proprietária ou não que explora atividade agropecuária a qualquer título em caráter permanente ou temporário em área superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira com auxílio de empregados, ou por intermédio prepostos, ou ainda as hipóteses SS9 e 10 do artigo. Redação dada pela Lei nº 11.718 de 2008. Ô louco do dia que eu nasci, vambora. P. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter ou temporário, ou diretamente, ou por intermédio prepostos, com ou sem auxílio de empregados, utilizados por qualquer pessoa, ainda de forma não contínua. Redação pela Lei nº 9.876 de 26 de 11 de 99, ou seja, basicamente foi feita no dia 26 de 11 de 1999. O ministro de Confissão Religiosa e o membro de Instituto de Vida e Consagração. Basicamente, tudo isso envolve a ideia de como contribuinte individual. Ele é um contribuinte individual, mas que contribui com o entorno dele. Basicamente, com a cidade, o estado ou o próprio país. Ele contribui por si mesmo. Muitos foram vetados aqui, realmente tá. E eu não vou ficar lendo todos, porque senão vai ser eu inteiramente falando puramente de todos os artigos e isso vai ficar irritante pra caramba, vai por mim. Me ouvir não é algo legal durante 15 minutos de vídeo. Mas basicamente, resumindo, a Previdência Social, ela parte da ideia de proteger o trabalhador e as pessoas que estão trabalhando a terem seus direitos de forma correta e que caso seja dada a perca do emprego, ele poderá muito bem obter benefícios para com que volte a trabalhar ou benefícios monetários para que não precise mais trabalhar por coisa obrigatória. Espero que tenham entendido. Espero que tenha sido legal. Espero que esteja sendo legal o vídeo, né? Porque não vai acabar aqui, ainda tem 15